Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal André Cisp. Eu trago mais um vídeo para vocês do nosso curso gratuito de montagem e manutenção de computadores. Espero que vocês estejam acompanhando as aulas de acordo com a sua numeração. Aqui no canal eu organizei da seguinte maneira as aulas do nosso curso. Aula 1, traço gabinete, traço André Cisp. Aula 2, traço placa-mãe, traço André Cisp. E assim vai indo até a aula que vocês chegaram, que é esta aula, a aula sobre placa de vídeo. Caso você tenha pulado alguma aula, nós criamos uma playlist que chama Curso Grátis, e nessa playlist você tem acesso a todas essas videoaulas. Ou é só clicar aqui embaixo no nome André Cisp, vídeos, e vai ter lá as aulas numeradas, ok? Bom, como eu falei, nós vamos falar sobre placa de vídeo. As placas mães onboard, ela já tem uma placa de vídeo embutido nela, que eu já mostrei para vocês, que em placas tem aquele conector verde, que é o VGA, e tem outras placas que tem o DVI, que é o conector branco, e até algumas placas mães nós temos o HDMI. Essa placa de vídeo embutida na placa mãe, ela já tem ali o chip de gráfico embutido na placa mãe, na BGA, ou no processador, e ela utiliza a memória RAM da placa-mãe. Então é como se ela roubasse uma parte da memória RAM para utilizar no vídeo. Eu vou estar mostrando para vocês, nesta aula, as placas de vídeo off-board. Se você tem uma placa-mãe off-board, você é obrigado a comprar uma placa de vídeo off-board para você conseguir utilizar o computador. Na placa-mãe onboard, nós podemos sim colocar também uma placa de vídeo off-board. Porém, as placas de vídeo off-board, elas vão ter mais desempenho em placas-mães off-board. Se você tem dúvidas sobre placa-mãe onboard e off-board, eu peço que vocês acessem aí a segunda aula do nosso curso, onde nós explicamos sobre as placas-mães. Se você não tem dúvida sobre placa-mãe onboard e off-board, ficou bem claro isso aqui, é só continuar nesta videoaula, ok? Eu tenho aqui 5 placas de vídeo para mostrar para vocês. Antes de eu começar a falar de cada uma, eu quero falar qual que é a função da placa de vídeo. Tem muitos alunos que gostam de perguntar, mas o que é uma placa de vídeo? Qual é a função de uma placa de vídeo? Como o nome já fala, vídeo. Tudo aquilo que você vê no monitor é a placa de vídeo que é responsável pelas cores, a resolução do computador, ou seja, toda a parte gráfica do computador, a placa de vídeo que vai processar e mostrar ali na sua tela. No computador nós temos a CPU, processador, que calcula aí os números binários, e a placa de vídeo, ela pega todos esses cálculos que o computador faz no processador, e aí nós temos a sua GPU. A placa de vídeo, ela tem a GPU, que é o processador da placa de vídeo. O que significa GPU? Unidade de processamento gráfico. Então a placa de vídeo, ela tem um processador dela que vai fazer todo o processamento gráfico para exibir na tela do computador todas as imagens, números, textos e cores. Quanto mais rápido esse processador, melhor é a placa de vídeo, e mais imagens, mais cores e mais resoluções ela vai exibir para você, usuário, que está ali mexendo no computador. As placas de vídeos mais simples que eu tenho são essas duas aqui de baixo, ó. Essas aqui. São placas de vídeo VGA, conector VGA. Essa aqui também. E são placas de vídeo PCI. São placas de vídeo bem simples. Porém, elas têm muita utilidade na área técnica. Então eu tenho uma placa-mãe aqui, que tem 3 barramentos aqui PCI, e aí essa placa de vídeo você vai colocar em um desses barramentos PCI, tá? Pode ser aqui no primeiro, aqui no segundo ou aqui no terceiro. Nós colocamos aqui na PCI 1, a placa de vídeo. Mas por que nós vamos utilizar uma placa de vídeo PCI, que é uma placa simples? Normalmente essas placas de vídeo aqui você vai encontrar ela com uma capacidade de memória aí de 16, 32 megas, tem até de 1, 2, 4 mega, mas eu creio que você vai encontrar aí, a partir de 8 mega até 64 mega, essas placas PCI comum, né? Mas por que você vai usar, sendo que você tem aqui o vídeo onboard? Primeiro, nós que trabalhamos com conserto de placa-mãe, até no meu curso completo de conserto de placa-mãe eu falo isso. Na placa-mãe, nós temos
um componente que é responsável pelo vídeo, que é, no caso dessa placa-mãe, a nossa BGA Norte. É aqui que é processado o vídeo. A parte que processa o vídeo, se der problema, a placa ela liga, mas ela não inicializa. E por isso nós temos que ter uma placa de vídeo dessa PCI, porque nós vamos pegar ela e vamos colocar aqui no PCI. E aí nós vamos ligar o monitor aqui. Quem controla os PCI? É a BGA Sul. Não é a Norte, é a Sul que controla os PCI. Então se subir o vídeo por aqui pela offboard, aí nós já sabemos que é o circuito integrado do vídeo da BGA Norte que está com problema. Por isso que essas placas de vídeo é importante o técnico ele ter. Se ele desconfia que a placa não está inicializando o vídeo porque o problema está na ponte norte, ou, né, dependendo da placa aí, se tem só uma BGA, né, no caso da PCH, e a placa ela tem o PCI, você vai lá, coloca aí uma placa de vídeo PCI e vê se o vídeo vai inicializar. Tá? Então é uma placa que nós vamos usar para fazer testes e não para ficar utilizando o sistema operacional, utilizar aí a parte gráfica do computador, que ela é muito fraca, ó. Essa aqui, ó, nós temos só um módulo de memória, como vocês podem ver aqui. A placa de vídeo ela tem um BIOS, tá? Aqui nós temos a GPU, a unidade de processamento gráfico. Essas GPUs que não tem dissipador, não tem cooler, são GPUs bem fracas, tem poucos megahertz. É uma placa de vídeo bem fraquinha, é utilizado só para teste. E as placas de vídeo, como vocês podem ver, ela tem aí, ó, capacitores de eletrolítico, cristal, transistor. Nós temos aqui os componentes SMD, como resistor, bobina, capacitor. Então, algum desses componentes, se der problema, é de fácil conserto. O problema é quando é a GPU. Quando você tem solda fria na GPU ou curto aqui na GPU, aí se torna mais complicado o conserto. Muitas vezes fica até inviável, ok? Essa placa de vídeo aqui, como vocês podem ver, ela tem esse dissipador de calor. Então essa placa ela tem alguns megas a mais, ela é da NVIDIA, ela tem 32 mega. E ela tem aqui uma saída aqui, que é utilizado para TV, uma saída bem antiga, que hoje não utilizamos mais. E ela tem 32 MB de memória, ela tem 1, 2, 3, 4. Ela tem 4 módulos de memória, cada módulo tem 8 MB. 8 vezes 4, nós temos aí 32 MB de memória. E nós temos aqui a GPU embaixo desse dissipador. Esse dissipador dá para tirar ele, para você fazer, no caso, reflow, né? Tem muitas pessoas que fazem reflow na placa de vídeo para ver se volta o vídeo, porém a solução definitiva é o reballing, ou dependendo de casos o replace, onde você troca o chip gráfico, ok? Eu estou aqui com uma placa de vídeo mais avançada que a PCI. Essa placa de vídeo aqui, ela tem aqui o VGA, o DVI e tem uma saída de super vídeo para televisões antigas de tubo. O VGA é um vídeo analógico, o DVI já é um vídeo digital, é uma entrada de vídeo digital bem melhor que o VGA, e essa saída de vídeo é para televisão de tubo e não é muito legal. Eu já utilizei, a imagem fica muito ruim. Essa placa aqui, ela é AGP e ela é uma GeForce 6200, ela tem 256 MB e é DDR2. Essa placa aqui ela era utilizada na época que lançou o GTA San Andreas para PlayStation 2 e também o Need for Speed Underground. Então o pessoal tinha aí um computadorzinho com 1 GB de memória, um Pentium 4, comprava uma GP dessa. Aqui nós temos o barramento AGP, né? Nós temos ele em 2, 4 e 8x. Coloca aqui, ó, a placa de vídeo, tá? Essa aqui ela é a GP. E aí você conseguia rodar esses jogos. Nessa época, era em 2003, se eu não me engano, 2004, eu joguei muito o GTA San Andreas, o Need for Speed Underground. Quando lançou, foi aquela febre do PlayStation 2. E essa plaquinha aqui, ela fez muito sucesso nessa época, essas GeForce Série 5, Série 6. Hoje, infelizmente, para os jogos atuais, esquece, né? Essa placa aqui não vai suportar nada, nem fabrica mais, você só encontra para vender ela usada.
E aqui é a melhor placa de vídeo que eu tenho para mostrar para vocês. É uma Radeon, é uma XFX R7 250E. Essa placa de vídeo, olha só o tamanho do dissipador de calor, o cooler dela. É uma placa bem bonita, uma placa bem potente. Essa placa aqui, ela é DDR5, ela tem 1 GB de RAM e ela é 256 bits. E ela tem uma GPU bem forte. Ela tem o VGA, o DVI e o HDMI, as conexões que ela tem. Ela é para PCI Express 16X e ela já é uma série mais nova que não requer o conector de força, porque as placas de vídeo PCI Express elas foram evoluindo e necessitava daquele conector 6 pinos PCI Express 12 volts para alimentar a placa de vídeo. Aí depois surgiu as placas de vídeo PCI Express bem mais potente do que essas, porém não requer que a fonte tenha esse conector. Essas placas de vídeo, elas consomem muita corrente, então você tem que ter uma fonte de alimentação em watts real. Então, para uma placa dessa aqui, você tem que ter aí uma fonte de no mínimo 400 watts real para não ter problemas futuros, ok? Nós estamos aqui com uma placa-mãe que tem o PCI Express 16X, ele tem uma trava aqui, ó, nós destravamos ele. Nós vamos colocar a placa de vídeo aqui no PCI Express, vamos pressionar e só alegria. Nós colocamos aqui o nosso monitor, se for VGA, no caso o VGA aqui está preto, o DVI, no caso aqui está roxo, né? Tem uns que são branco ou amarelo, e nós temos também o HDMI. Essa placa de vídeo, eu comprei ela já faz um tempo, né, para jogar no computador que eu tinha, porém depois que eu fiz a compra do Alienware, eu nunca mais utilizei e essa placa ela tá parada. Eu estou pensando em até colocar ela no Mercado Livre à venda. Então vamos fazer assim, na descrição do vídeo abaixo, dá uma olhada. Se tiver o link do Mercado Livre é que eu coloquei ela à venda. Eu tinha até esquecido, né? Eu tenho a caixa dela, funciona perfeitamente. Tem até um vídeo no canal mostrando na época que eu fiz a compra dessa placa de vídeo. Eu mostrei, instalei ela, enfim. E depois da compra do Alienware, o Alienware eu comprei ele o ano passado. Eu não utilizei mais o computador tá aí parado. E a placa de vídeo eu deixei guardado numa caixa. Aí precisa fazer uma limpeza nela, fazer uma manutenção aqui, né? Mas ela funciona perfeitamente e teve muito pouco tempo de uso. Então eu estou pensando em vender essa placa de vídeo para eu investir em alguma outra peça, investir num SSD, que eu tô querendo muito comprar um. Enfim, então, quem tiver interesse nessa placa aqui, e olha só que legal, é do André Cispe, hein? Vocês vão poder falar que estão usando no seu computador para jogar a placa de vídeo que o André Cispe usava no computador dele, né? Bem legal. Aí para tirar ela, nós destravamos aqui, e aí nós puxamos ela para cima, e pronto, ó, ela é bem grande. Vou falar novamente o modelo dela aqui, uma R7 250E, ela tem 1 GB de memória, ela é DDR5 e ela tem 256 bits. É uma placa de vídeo bem potente, né, para quem gosta de jogar no computador. Aí mais dúvidas sobre configurações técnicas, vocês dão uma pesquisada no Google, no YouTube, porque faz muito tempo que eu tô sem utilizar ela, né? Lógico, antes de eu enviar para a pessoa, eu faço uma limpeza, testo ela, se possível, faço até um vídeo, né, para não haver problemas, ok? Então vocês viram vários modelos de placa de vídeo, desde o PCI comum até a PCI Express. E hoje, né, o barramento mais atual que nós temos é o PCI Express, e nós temos dois concorrentes aí de placas de vídeo forte, que é a Radeon, a AMD ela comprou a Radeon, tá? E nós temos aí a GeForce e Nvidia, né, que são os dois melhores fabricantes de placa de vídeo, ok? Bom pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Nós falamos sobre as placas de vídeo off-board, como vocês viram aí, placas de vídeo para PCI simples, AGP, PCI Express, placas de vídeo mais fracas, placas de vídeo mais potentes para jogos ou edição gráfica, ok?
Então, amanhã eu estarei postando uma nova aula do nosso curso gratuito, onde eu vou falar sobre as fontes. Vai ser uma aula bem legal, uma aula bem gostosa, ok? Então, aguardo vocês amanhã para acompanhar aqui o nosso curso. E não se esqueça de deixar aquele joinha, compartilhar e deixar o seu comentário. Isso é muito importante para o crescimento do canal André Cispe e para eu trazer novos conteúdos a todos os milhares de seguidores aqui do canal. E outra coisa, o canal André Cispe, ele vai trazer projetos inovadores, tá? Agora para o final de 2016 e de 2017 para frente, nós vamos arrebentar a boca do balão. O André Cispe junto com a sua equipe. Então tem muita novidade aqui no canal. Se você realmente quer acompanhar a área da tecnologia, aprender profissões novas na área tecnológica, né, na área eletrônica, então fique atento a todas as novidades que o André Cispe vai trazer para você, junto com equipe. O canal André Cispe não é só meu. Além de ser de vocês inscritos, tem uma equipe por trás de 6 pessoas que trabalham junto comigo para o crescimento do canal e também para a elaboração de novos conteúdos e novos cursos para vocês. Então nos veremos amanhã, pessoal. Até lá!